nós não seguimos fábulas. Foi Pedro que falou em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Os fatos, a hipótese da ressurreição, ela está apoiada em fatos verdadeiros, como eu falei. O personagem Jesus, a morte de Jesus, o túmulo vazio. Os apóstolos afirmaram e morreram por aquilo que eles afirmaram de ter visto Jesus. O cristianismo cresceu mesmo diante da oposição. Todos esses fatos não são fábulas engenhosamente inventadas. Os apóstolos foram testemunhas vivas, testemunhas oculares. E nós também temos experimentado esse Cristo vivo, que tem nos alcançado com a mensagem do Evangelho, e que possamos passar essa convicção de coração aos nossos alunos, essa convicção de fé, essa certeza. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, traz uma verdade maravilhosa para o processo do discipulado. Vejamos o que Pedro fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro afirma aqui que pela convicção da ressurreição de Jesus, nós passamos pela experiência do novo nascimento. E através desta convicção, nós passamos a nutrir uma viva esperança. E esta viva esperança no fato da ressurreição, no fato do que Cristo fez por nós na cruz, que está apoiado na ressurreição, ela vai potencializar o processo do novo nascimento da nossa vida. Veja como Pedro fala, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós passamos pelo novo nascimento para termos uma viva esperança. E o meio disso ser potencializado, o caminho disso ser fomentado, disso ser amplificado na nossa vida, de ser experimentado e vivenciado na nossa vida, passa, segundo Pedro, neste texto, pela convicção da ressurreição de Jesus. Então, talvez o seu aluno, talvez alguém que você vá aconselhar, tenha como certo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas talvez essa convicção não desceu ao coração. Talvez essa convicção não foi introjetada em sua alma, em seu entendimento, em seu coração. E compete a nós darmos testemunho, apresentarmos os fatos e gerarmos influência para que essas pessoas passem a nutrir uma viva esperança e com isso elas experimentem uma profunda mudança e vivenciem o novo nascimento, um senso de urgência e de resposta a partir da convicção da ressurreição de Jesus. Esta é a experiência de Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, de forma que, se eu quero ter uma eficácia no meu desafio de influenciar pessoas, eu preciso ter em mente que o processo do novo nascimento será fomentado no coração do meu aluno quando eu trabalho nele uma viva esperança na ressurreição de Jesus. Quando ele fortalecer a sua esperança na convicção da ressurreição de Jesus, segundo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, este aluno vivenciará, amplificará em sua vida o processo da regeneração do novo nascimento. Pois, irmãos, toda a compreensão do sacrifício de Jesus está baseada na ressurreição. Veja o que Paulo falou em Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo fala que Cristo foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, quando cremos na ressurreição, cremos na nossa justificação, cremos no sacrifício, tudo isso ganha sentido, desde o cordeiro
que foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão egípcia. Desde o sacrifício levítico, que os sacerdotes ofereciam o cordeiro, desde o sacrifício de Isaac, em que Deus providenciou um cordeiro substitutivo. Toda a simbologia do Antigo Testamento ganha sentido, encaixa-se no que Cristo fez. E a ressurreição de Cristo, ela vai trazer essa viva convicção de que tudo isso é verdade, que tudo isso é urgente, de que tudo isso é a pura verdade. E isso vai explodir no coração do nosso aluno, do novo convertido, do cristão que está em processo de crescimento no discipulado de Jesus, de forma que poderemos chegar à amarração que João faz em 1 João capítulo 3, versículo 3, que qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Ou seja, quando nutrirmos essa convicção, quando tivermos pela convicção da ressurreição de Jesus uma viva esperança, vivenciaremos o processo do novo nascimento, porque qualquer que tiver essa viva esperança vai purificar-se a si mesmo. Aleluia! Se falta constância e determinação na vida do nosso aluno, na prática devocional, no seu processo de santificação, falta-lhe também uma profunda certeza, uma profunda convicção, uma viva esperança pelo fato da ressurreição de Jesus. É o que nós podemos desprender, extrair da exegese do texto de 1 João capítulo 3, versículo 3, bem como do 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que apresentamos aqui. Essa era a estratégia de discipulado da igreja primitiva. Através da viva esperança no fato da ressurreição. Por isso que em suas pregações e seus ensinos, eles sempre estavam se apresentando como testemunhas e sempre procuravam influenciar. Paulo anunciava a Jesus e a ressurreição. E essa deve ser a nossa estratégia de discipulado em sala de aula, em aconselhamento com alguém que nos procure. Devemos ter em mente essa estratégia que, mediante a convicção na ressurreição, uma viva esperança vai explodir no coração e uma resposta automática ao Evangelho de se purificar será gerado e aquela pessoa amplificará em sua vida o processo da regeneração e do novo nascimento. De forma que, se quisermos obter os mesmos resultados da igreja primitiva no trabalho da evangelização e discipulado, precisamos observar os seus métodos e a forma como apresentavam o evangelho. Aqui encerramos essa parte e daremos continuidade no objetivo de compreender ainda mais o papel da ressurreição na nossa tarefa de fazer discípulo. Até o nosso próximo encontro.